Muito obrigado, senhora presidente. É uma honra tê-la nesta mesa, pela grande história parlamentar e de vida e compromisso. Senhores deputados e deputadas, eu queria aproveitar para dar 3 pequenos registros que fosse também divulgado para a Voz do Brasil, para os meios desta casa. Ontem tive o prazer de participar do encerramento de um grande ato bonito, com mais de 100 violeiros do Brasil inteiro, que há anos organizam um grande fórum da viola caipira. São artistas populares, artistas, homens e mulheres que fazem da cultura popular, em especial da viola, um grande trabalho que faz parte da história do povo brasileiro. Em nome de Mineirinho, de todos os dirigentes, em especial o apoio do Ministério da Cultura, através da Funarte, do próprio ministro, que vem dando a esses grandes lutadores, nós queremos parabenizá-los e deixar registrado. Também queremos registrar com muito carinho que hoje esteve aqui a sessão especial com relação à campanha da fraternidade, e nós gostaríamos de parabenizar o CONIC, a CNBB, e em nome da CNBB, os nossos bispos sergipanos. Acompanhei o lançamento por Dom José Palmeira Lessa, esse grande trabalho feito ligando ao nosso grande profeta, nosso Papa Francisco, que denuncia a ganância do capital e traz temas como o tema da Casa Comum, que trata a vida do homem, da natureza e da construção de uma sociedade com novos valores, valores onde a vida, onde a natureza esteja acima de tudo, e não o capital, e não a mercadoria, e não o dinheiro. Então, gostaria de deixar registrado. Mas, senhora presidente, senhores deputados, e o que me traz a esta falação é que nós estamos acompanhando um momento de conjuntura importante no Brasil e no mundo, e nós que fazemos parte da história da luta do Partido dos Trabalhadores, que acompanhamos lideranças, a exemplo do nosso grande líder, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós que acompanhamos ainda a sessão anterior aqui desta casa, colocações feitas por setores conservadores de oposição, através das palavras aqui no parlamento, no uso da tribuna, através da grande mídia, da qual sempre foi historicamente conservadora, e através de todos os meios, utilizando e politizando setores conservadores da própria Polícia Federal e do Poder Judiciário. Nada está sendo feito sem tudo estar dentro de um planejamento. Planejamento de médio prazo, planejamento de longo prazo. É a história da formação do nosso país. É a história da formação de um país que não pode ser uma nação. É aqueles que lutam para que o nosso país, para que o Brasil não seja a nação soberana, a nação independente. Não existe nação independente, nação forte, povo forte, sem uma liderança que tenha raiz, que tenha o olhar com sua voz, com seu coração e com seu sangue, fazendo parte dessa história desse povo. Portanto, é preciso destruir a liderança. E a liderança da qual eu falo, nesse momento, é a liderança do maior líder construído na história da sociedade brasileira, que será registrado para os próximos 100 anos. Todos aqueles que quiserem escrever a verdade escreverão, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Os ataques contra seus filhos, contra Dona Marisa, contra Lula, são ataques que não diz respeito
atacar uma liderança que foi presidente, que ajudou a eleger a sucessora, que é a primeira mulher a ocupar o cargo da presidência da República, e não é pouco, porque a mulher, até pouco tempo, não tinha direito a voto, a voz e vez, mas as mulheres conquistaram com muita luta, e o presidente Lula contribuiu para a história, ajudar, trazer uma mulher para ser a presidenta da República num país machista, num país que ainda tem todos os males característicos de uma sociedade patriarcal, machista e capitalista. O que está sendo discutido não é a questão da liderança do presidente Lula. Aí nós vamos pegar o projeto 131, votado ontem no Senado, que vem para a Câmara, e eu tenho esperança que a Câmara dos Deputados faça um debate e que nesse debate aqui na Câmara nós possamos mudar a visão, como foi da maioria do Senado, e debater e discutir o verdadeiro projeto. O verdadeiro projeto, aquele que veio sendo construído, que nenhuma nação, nem no Brasil e em nenhum país do mundo se construiu uma nação sem que ela tenha o mínimo de autonomia. E o petróleo é parte dessa autonomia. O petróleo, com uma empresa do porte da Petrobras, é um sinal e é uma forma que um país pode investir na educação, na saúde e na sua infraestrutura. Portanto, nenhum país se desenvolve, nenhuma nação é livre e soberana se não tiver as suas questões estratégicas, a exemplo do petróleo, sob controle estatal, sob controle nacional e dentro de um projeto que sirva ao povo da sua nação e, nesse caso, ao povo brasileiro. O nosso país, que tem terras boas, que tem uma das mais ricas biodiversidades e que tem um povo trabalhador, tem um processo de desconstrução. Não é por acaso a CPI da Petrobras, a CPI do BNDES, a Operação Lava Jato e o ataque frontal ao líder maior da classe trabalhadora e do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu partido. Esse ataque tem como objetivo central desconstruir aquilo que vem sendo construído com sangue, suor, trabalho do nosso povo e muita luta do nosso povo brasileiro. Portanto, eu acho que o tempo passa e a história mostrará a verdade. E a resistência nas ruas por parte daqueles que têm moral, dignidade e, acima de tudo, um espírito de nação livre e soberana como brasileiro, hoje nas mais diversas organizações, mas gostaria de citá-las como a Federação Única dos Petroleiros, como a Central Única dos Trabalhadores, como a Frente Brasil Popular, que se pronunciam abertamente e firmemente na defesa da Petrobras, contra o PLS 131, que na verdade é apenas uma vontade aberta, explícita, daqueles que já queriam há muitos anos privatizar a Petrobras, para concluir, senhor presidente, há muitos anos privatizar a Petrobras, que agora encontraram uma oportunidade, aprovando o projeto e trazendo para dentro da operação do pré-sal maior riqueza descoberta graças à tecnologia e aos cientistas que o nosso país, que a Petrobras e as nossas universidades investiram. Portanto, eu queria deixar registrado esta nossa falação de que a questão não é o Lula, a questão não é a Petrobras, a questão não é as nossas riquezas que estão em jogo. O que está em jogo, mais uma vez nesse país, é se nós seremos uma nação justa, soberana, uma nação independente ou uma colônia colonizada pelas grandes multinacionais e pelo capital.
para transformar o nosso país em mercadoria. Para encerrar, senhora presidente, eu queria parabenizar, então, nesse momento, toda a militância histórica do Brasil que se une nessa grande frente, seja no partido, seja nos movimentos sociais, nas centrais sindicais, para defender a nação brasileira, defender a democracia e defender as conquistas construídas em nosso país. Muito obrigado. Eu convido o deputado João Daniel para que possa assumir a presidência desta sessão, para que eu também possa fazer uso da palavra, e encerrando o tempo de comunicado parlamentar.